Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom, vou fazer essa videoaula agora porque eu acho que a gente tem que concluir e esse finalzinho tem uma certa importância diferenciada em relação ao resto do que nós conversamos hoje, tá? Bom, nós falamos da capacidade civil do empresário, né? De quem tem capacidade para ser empresário, tem que ter capacidade civil e estar livre dos impedimentos legais. Então a gente viu quem é o civilmente capaz, vimos a exceçãozinha de que o incapaz pode exercer atividade empresarial e começamos a ver os impedimentos legais, né? O falido ele não pode exercer atividade empresarial enquanto ele não se reabilitar, né? Se ele faliu é porque ele não estava honrando com as suas obrigações civis, né? Quando o seu passivo era maior que o ativo. Então, enquanto ele não se reabilitar e saldar todas as dívidas da sua empresa, ele não pode abrir uma nova empresa. Perfeitamente claro, né? O servidor público, ele possui algumas limitações, que ele pode ser cotista, ele pode ser sócio, né? Cotista, mas não pode gerenciar, não pode gerir, administrar a empresa, porque entende-se que o funcionário público ele tem que ter como principal atividade o trabalho público. E se ele exercer aquelas outras atividades numa empresa, ele vai dividir as atividades, então não pode. Tá? Nós temos assim, por exemplo, né, o funcionário público policial, o funcionário público militar, né, aquele que é militar, ele não pode exercer atividade empresarial nenhuma, ele não pode nem ser cotista de empresa. Sabia? Ele não pode nem ser cotista. Se ele for cotista de uma empresa, se ele exercer atividade empresarial de alguma forma, ele pode cometer crime militar, porque o trabalho militar ele possui um código penal próprio, um código penal militar. Então é muito perigoso que isso aconteça, tá certo? Os estrangeiros, né? É estranho aquele negócio de estrangeiro, né? Mas eu acho que já falei para vocês, os estrangeiros, um impedimento que eles têm, não referentes à atividade empresarial, é de ter imóvel na orla, de frente para a praia, né? São coisas muito antigas que ainda existem, né? Os médicos quanto às atividades de farmácia, ótica, drogaria ou laboratório, uma coisa que a gente entende também, né? Que está certo, que não tem problema nenhum, né? Não causa problema no nosso entendimento. O médico, de repente, vai lá fazer um medicamento para você, indicar o remédio específico lá manipulado na farmácia dele de manipulação. Isso é muito estranho, né? Agora, o que a gente estava mais pensando agora, né? Nós vamos entrar os cônjuges, os casados, as pessoas casadas entre si. Podem ser sócias, podem exercer juntamente a atividade empresarial. É uma questão complicadinha, porque desde 2002... com o advento do nosso novo Código Civil, essa regrinha teve uma alteração. Veja bem, né? Vamos à leitura lá, né? Não podem ser sócios entre si os cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens e o de separação obrigatória de bens. Bom, tudo bem. Guarda esses regimes de lado, que eu vou explicar os outros, só para a gente falar para não passar batido, né? Os outros mais comuns são o de comunhão parcial de bens, que é a regra, tá? Hoje o casal que se casa sem pactuar nada, esse vai ser o pacto. O de comunhão parcial de bens. O que significa comunhão parcial de bens? Somente os bens adquiridos depois do casamento que são comuns, que são dos dois, tá? Os bens adquiridos antes do casamento pertencem àquele que comprou. Depois do casamento pertence a ambos, tá? Tem o regime de separação de bens. O que é o regime de separação de bens? Você tem que pactuar, tá? Você tem que especificar que você quer o regime de separação de bens. Não é que nem o da parcial de bens, que se você não fala nada, vai ser o parcial de bens. Os outros, você tem que pactuar direitinho, né? Então, separação de bens
né? Então, antes e depois pertencem a mim aqueles que estão no meu nome, pertencem a minha esposa aqueles que estão no nome dela. É claro que eu posso dar o que eu quiser para ela e assim por diante, né? Mas os meus bens são os meus, os bens dela são delas. Conforme nós vamos adquirindo os bens depois do casamento, aqueles que estiverem gravados com o meu nome são meus. Os que estiverem com o nome dela são delas. Serão comuns aqueles que não tiverem identificação. Ah, essa televisão de quem é? Tem nota fiscal? Quem comprou? Ah, pertence aos dois. Então, né? Então, esses são os mais comuns. Agora, por que é que o comunhão universal de bens e o separação obrigatória de bens não podem, esses casais que casam dessa forma, não podem ser sócios de uma mesma empresa? Sócios em comum. Vamos pensar. Numa sociedade, né, 2 sócios, vamos imaginar 5 sócios. Cada um apresenta um capital. Vamos imaginar que cada um desses 5 sócios aqui deu R$1.000. Capital social da empresa, R$5.000. Perfeito. Comunhão universal de bens. O que é a comunhão universal de bens? Todos os bens pertencem a ambos os cônjuges, independente de quando foram adquiridos. Se foram adquiridos antes ou depois do casamento. Então, se eu comprei um carro antes, casei com comunhão universal de bens, o carro é nosso. Independente de quando eu comprei ele. Então, quer dizer, todos os bens são dos dois. Então, vamos fazer a conta de novo naquele caso lá, né, do exemplo que eu falei dos sócios, 5 sócios. Vamos imaginar que esses 2 sócios aqui sejam casados entre si. Esse deu 1.000, esse deu 1.000, esse deu 1.000, esse deu 1.000, esse deu 1.000. Não, ele não deu 1.000 cada um. Porque o dinheiro deles é o mesmo. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro. Não é uma sociedade. Eles são uma pessoa só. Para fins, quando a gente fala com fins patrimoniais, para fins patrimoniais, eles não são 2 pessoas. Eles são uma só pessoa. Por isso não podem ser sócios entre si de uma empresa só. Em uma só empresa. Então, existe esse impedimento. Ah, eles podem mudar. Isso é uma regra, como eu falei para vocês, que veio em 2002. Ah, mas se antes eles eram casados em comunhão universal de bens, eles podem alterar o pacto? Pode. A partir de 2002, passou a poder alterar o pacto pré-nupcial. Então, se eles poderiam se tornar, de repente, mudar para o regime de separação de bens simples ou o de comunhão parcial de bens. Não tem problema nenhum. Certo? Então, por isso que, nesse caso, não pode. Bom, e no regime de separação obrigatória de bens? Não no regime de separação de bens, onde... Cadê? Caiu. Eita, beleza. Não no regime de separação no regime de separação de bens, onde as partes... Eita, desculpa, gente. Bom, vamos lá, pronto. Onde as partes pactuam a separação de bens. No caso do regime de separação obrigatória de bens, aquele casal obrigatoriamente, por imposição da lei, terá o regime de separação. Quando isso acontece? No caso onde pelo menos um dos cônjuges contam com mais de 70 anos de idade. É para evitar o golpe do baú mesmo, gente, né? Então, quer casar com uma velhinha, quer casar com um velhinho, vê a idade dele, para você não se arrepender depois, tá? Porque para fins de separação de bens, se vocês se divorciarem, então não vai ter parte do patrimônio dele não, tá? Então, regime de separação obrigatória de bens. É no caso de que os cônjuges têm um deles mais de 70 anos, ou no caso onde um deles ainda não adquiriu a maioridade civil, né? Casou com 16 anos. Lembra que eu falei para vocês que a idade núbio, a idade que se pode casar, é a partir dos 16, mas dos 16 aos 18 precisa de uma autorização dos pais. Tá? Precisa de autorização dos pais. Então, se essa pessoa casou com até 18 anos, ou se tem maiores de 70, eles são casados com separação obrigatória de bens. Bom, então vamos lá. O que tem a ver separação obrigatória de bens com a sociedade empresarial? Tem a ver. Vamos lá naquele exemplo.
de 5 pessoas. Esses dois são casados entre si. Esse dá 1.000, esse dá 1.000, esse dá 1.000, esse dá 1.000, esse dá 1.000. Peraí, se eu for juntar o patrimônio deles, então vai haver uma comunhão. Eu não posso unir o patrimônio deles. Esse 1.000 com esse 1.000 não podem ser unidos. Esse 1.000 com esse 1.000 tem que ser obrigatoriamente separados. Então existe uma separação obrigatória de bens, pessoal. É isso mesmo, amiguinhos. Então, nesses casos, existe esse impedimento, é um impedimento sério, tá? Esse tipo de impedimento, todos esses, aliás, podem gerar, inclusive, a decretação da irregularidade da sociedade, até para fins de licitação, por exemplo. Então, se você tem uma empresa, vai participar de uma licitação, por exemplo, tá? E precisa ser empresa regular. Isso é uma irregularidade que pode gerar a desclassificação da empresa no processo licitatório. Olha que sério que é isso, né? Se de repente você quiser pedir uma recuperação judicial, se você tiver uma empresa com esse tipo de impedimento, isso pode ser um obstáculo à concessão da recuperação por parte de um juiz. Certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje, ok? Tratamos então da capacidade de ser empresário e dos impedimentos de ser empresário, tá? Então vamos despedindo de vocês, pedindo para que vocês badalem o meu sininho, né? Porque eu preciso, eu já falei para vocês, né? Eu preciso de inscritos para ter mais recursos no YouTube. Então, badalem meu sininho, aí, eu não sei onde fica, se inscrevam no meu canal, dê um joinha e faz um comentário para mim, vai. Eu queria tanto ver os comentários, não tinha comentário, estou tão fraco de comentário, tá bom? E conversem comigo, fizemos um grupo de WhatsApp para que vocês possam esclarecer dúvidas, para que a gente possa conversar a respeito das aulas. Então, qualquer coisa, a gente pode conversar a respeito das aulas, certo? Beijo para vocês, tchau.